mais para o domesticar um animal, mas como seres humanos a gente vai sendo conduzido por práticas e hoje tudo tem explicação, né? Entenda bem, é urgente, você precisa entender isso, não durma sem saber disso. Isso é a salvação da nossa vida, são tantas explicações, são tantos especialistas, né? A televisão, ela pega uma pessoa que fez uma graduação em EAD, aí segundo o especialista, né? E muitas especialistas, né? E dá a impressão que a gente precisa do domínio, de entender tudo para que haja confiança, né? Parece que para que eu confie, eu preciso entender tudo. E a mídia se esforça para isso, a televisão se esforça muito para isso, né? Você entenda bem, veja isso, descubra isso, 5 segredos, não sei, tantas... No meus tempos de novo de crente, chamava reveladez, né? Hoje é tantos especialistas explicando, mas a atmosfera de Deus, muitas vezes, não é que às vezes, muitas vezes, as situações não fazem sentido para nós, né? E quando é na vida da gente, quando é explicação social, não sei o que, e aquela coisa toda, mas quando é na vida da gente, a gente sente, né? Alguma coisa não está fazendo sentido na minha vida, porque isso está acontecendo. Primeiro que a gente se sente, já falei isso milhões de vezes nos outros sermões, né? Milhões é uma hipérbole, um exagero, né? Mas com certeza já preguei milhares de sermão e algumas dessas vezes eu já falei isso. Nós temos um egoísmo de achar que algumas coisas somos exclusivistas, é só com a gente, só acontece com a gente, só a gente, e a gente não entende direito o que está acontecendo, né? E esse texto que eu vou trazer a ministração nessa noite está em 2 Reis, capítulo 5. E quem é crente vai dizer, eu conheço a história de Naamã, mas eu sempre, quando eu me sento para escrever, eu não procuro traçar as pisadas que já foram esmiuçadas no sermão. Então eu me demoro mais. Eu passo 4, 5, 6, quantas horas, viro outro dia, não direto, né? Mas no outro dia eu começo novamente para trazer algo que traga grande significância para mim e que traga uma razão de solução para a vida daquelas pessoas que vão ouvir. Então eu tenho um compromisso como sacerdote, né? São 30 anos ministrando o Evangelho e mais de 25 anos, né? Pastor primeiro consagrado, depois ordenado ministro. Então eu não forço a barra, eu não invento texto paralelo. Se eu citar uma coisa paralela, você pode ter certeza que vá pesquisar no GPT, no Google, que você vai encontrar lá. E esse texto, como eu estou com a plataforma aqui cheia, aqui na frente, eu estou com alguns aparelhos, fora o webcam, eu vou ler no computador. Diz, Naamã é purificado da lepra. E não quero nem saber disso. Negócio de doença, não é. Tá certo? Isso é um fato real? Sim, porque se você for ver os assentos históricos, né, as anotações e a tradição histórica, tudo aquela terra, vai conferir, principalmente nesse ambiente sírio, onde é a Síria. É onde está vendo aquele conflito agora. Está naquele lugar. E eles guardam, viu? Eles guardam as anotações e tem evidências, tá certo? Então, Naamã, capitão do exército, em outras muitas versões, fala general. E com certeza ele não era capitão, porque o capitão, lá na frente, quando ele vai deitar no rio, para subir no rio, o capitão disse, meu pai. Então ele era um general, tá certo? Era um grande homem. A Bíblia, ela tem códigos. Isso aqui não é esoterismo. É que eu saio esmiuçando, chama-se exegese. Você sai debulhando até descobrir. Por que isso está aqui? Então a Bíblia está dizendo que perante os conceitos do mundo, esse homem era um grande homem. E perante a análise de Deus, apesar de ele viver num ambiente do mundo,
dos deuses pagãos que ele era, no decorrer da história você vai ver aqui, que ele era obrigado a estar naquele ambiente. Deus achou interesse no coração desse homem. E Deus tem uma maneira de trabalhar, de operar, que é exatamente isso o título desse sermão de hoje, mesmo que não faça sentido. Olha, grande homem diante do Senhor, diante de Deus. Certo? Eu peço perdão, o pessoal da igreja ligando. E de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos assírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Não à toa há registro de um fato desse. Porque a impressão que se tem é que se alguém é bem sucedido, né, se alguém é famoso, se alguém é rico, se alguém é poderoso, ele é imaculado e é impossível nenhuma adversidade chegar na vida daquela pessoa, nenhuma luta, nenhuma dor. A gente acha que é só a gente que não, porque aí você vê aquela figura todo bem produzido, as marcas mais caras que existem pelo planeta, os carros, as carruagens, as companhias, a família, tudo naquela pessoa brilha. Mas esse general representa isso. A armadura desse general representa isso, uma armadura de grande honra, né? Uma pessoa de grande relevância. Depois do rei, não era o príncipe que mandava mais. Depois do rei, quem mandava mais era o general do exército. Era ele quem vencia as batalhas do rei, entendeu? Era ele quem estava disposto a morrer e a tropa, por consequência, morrer também em função do rei. Então, era alguém de... E era este homem herói valoroso, porém era leproso. Então, pastor, mas isso aí você quer dizer essa doença que hoje chama-se Hanseníase. Então, não é mais nem... Não, fala de uma gravidade daquele tempo. Eu não sei que tipo de gravidade atinge a vida da pessoa que está assistindo ao vivo, nesses 5 aparelhos, ou das milhares de pessoas que verão depois, eu não sei. Mas eu sei que vem lutas de todas as naturezas na nossa vida, e em todas essas lutas, Deus é suficiente e Ele demonstra na ministração da palavra como é que Ele age. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou serva, ficou ao serviço da mulher de Naamã. Em outros textos diz que essa menina ficou escrava. Daqui a pouco eu vou pegar no sermão mesmo, porque eu gosto de ir lendo e já esclarecendo algumas coisas da palavra de Deus. O que acontece é que esse general, por ordem do rei da Síria, ele vai a Israel, toca fogo em tudo, terror, pavor, espada, chute, murro, saqueia, derruba, toca fogo em tudo, leva quem puder prisioneiro. E um desses prisioneiros é uma jovem, uma menina, tá certo? Uma anônima. Essa menina não é colocado o nome dela. E não é porque é anônima que Deus não está cuidando da sua história. Então não é porque eu queria ter os 5... A gente vê o influencer mais fraco hoje, aí tem 15 milhões de seguidores, né? Aí você acha, eu sou um anônimo, e você não pense que porque você não tem 15, eu não tenho nem um milésimo disso, também não estou nem preocupado com isso, tá certo? O importa é ser conhecido por Deus, o importa é Ele conhecer a minha voz e o meu coração. O que importa é que eu saber que mesmo que não faça sentido para mim, porque essa menina tinha família, tinha o papai, tinha a mamãe, tinha a titia, tinha a vovó, tinha a família, tinha amiguinho, tinha o colégio dela, e você vai ver no texto que era uma menina que tinha fé em Deus, ela ouvia o profeta daquela cidade. Então de repente, uma catástrofe, daqui a pouco foi dormir com a família, quando acordou, digamos assim, estava em outro país, escrava. E o general deu ela de presente para a esposa, né, para cuidar da casa, né? Ela devia ser uma pessoa que devia carregar muita luz, viu? E quem carrega luz não carrega amargura. Não tem como seu coração ser cheio de luz e cheio de amargura. Mas pastor, é porque é muita luta, eu entendo. Eu estou citando aqui, e a gente tem que colocar a palavra de Deus como espelho para a nossa vida. Então, essa menina perdeu
toda a referência. E a esperança dela, pastor? Não tem não, porque quem sai de Israel lá para o Irã, onde é o Irã hoje, né? Para ser escravo, não volta mais, não tem esperança, não tem bem bom, vai morrer escravo, não tem expectativa de nada. Essa é a nossa visão quando não faz sentido as coisas. A visão de Deus é diferente, Ele move as situações para que a bênção dele chegue até a tua vida, tá certo? Então, e disse a menina disse à sua senhora: ah, se meu senhor estivesse diante do profeta que eu conheço lá em Israel, que ficou, que está em Samaria, né? Samaria é uma cidade lá de Israel. Ele ia ser restaurado dessa lepra. A mulher ficou assim, disse: de onde é que essa menina tirou isso? Primeiro, se a menina está escrava, ela era para estar igual uma cantora famosa aqui do Brasil, fazer uma feitiçaria contra esse homem. Não, ela carrega luz. E quem anda com a luz atrai a luz, quem anda com o bem atrai o bem. Quem anda com o coração pacificado atrai a atenção de Deus, o cuidado de Deus. Então, ela estava escrava. O patrão dela acabou, não estou dizendo que ele matou a família dela, mas acabou com a cidade todo dia que ela morava, somente. Então, se tem uma pessoa que era para ter trauma, depressão pós-traumática, é essa menina aqui, entendeu? E é uma verdade? É, mas Jesus cura, tá certo? Eu não sei quanto tempo demorou, mas eu sei que nesse momento o coração dela estava equilibrado, Deus restaurou a ponto dela desejar o bem, entendeu? Para alguém que ela sabe que fez mal, não só a família dela, mas toda aquela cidade. E ela não fez isso esperando, agora ele vai me dar um trocado e vai cortar a corrente do meu pé. Não tem corrente do pé. Quem trabalha na casa do general não tem corrente. Mas a corrente é emocional. Agora ele vai me libertar e... Não, ela fez porque o coração... A boca fala, a Bíblia diz, a boca fala... Ah, eu tenho que olhar, estão reclamando que eu não estou olhando para as câmeras de cima. A Bíblia fala do que... A boca fala do que o coração está cheio. Então, se essa menina estava com a boca, o coração cheio de Deus... ela ia dizer que tem um Deus que tem poder. Não é que ele tem capacidade. Fulano tem dinheiro, tem, mas ele vai dar a você? Não vai, tá certo? Então ele tem capacidade de dar, mas não dá. Deus tem poder e intenção de abençoar. Ele disse: se você, meu patrão, estivesse lá em Samaria, tem um homem de Deus lá, tá certo? E ele seria sarado. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda. Eu acho que eu saltei. Ele, o restaurante. Então, pronto. Então eu não vou mais fazer o restante da leitura. É um pouquinho extensa. Eu queria apenas endereçar você para o contexto dessa história. Claro que eu sei decorado, né, gravado, digamos assim. E o rei, a mulher chegou e disse: olha, a menina serva me disse assim, assim, assim. E ele é um rei de um país pagão. Mas a dor, o melhor sensibilizador que existe na terra é a dor. Não tem coração duro que resista à dor. A pessoa pode ser pagão, pode ser ateu, pode ser feiticeiro, pode ser isso, pode ter vendido a alma, pode ter feito o que quiser. Mas quando a dor chega, aí a pessoa reconhece que há um Deus e vai recorrer a Deus. E Deus, ele não é vingativo. Ele não é um Deus de acepção. Ele é um Deus que é paz. Né? Jesus diz: o Pai é bom. Então ele é um Deus bom. Um Deus de misericórdia, um Deus de generosidade. E o rei acredita. Porque se fosse outra pessoa dizer: essa menina está me fazendo de besta. Ela mora aqui na minha casa, ela é minha escrava e... Não, ele já começou a humilhar-se no seu coração. Um general desse naipe aqui,
ele não é dado a questão de humilhação, humildade, essas coisas não está na cabeça desse povo, não. Veja as autoridades do meu país. Os caras têm um tantinho assim de autoridade e ele passa por cima do que for e carteirada é o de menos, né? Então, imagina um general dos tempos antigos, ele não tinha... Mas quando Deus quer tratar a pessoa, as coisas começam a fazer sentido, mesmo que para a gente não faça sentido. Então, se você está se deparando com esse vídeo, com esse sermão nessa noite, eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu não estou em estúdio, estou em minha casa, mas enquanto não volto ao estúdio, estamos aqui trazendo uma palavra que com certeza, mesmo que alguma coisa não esteja fazendo sentido na sua vida, você vai entender que a providência está chegando, está a caminho, né? E esse homem, né, ele vai até o rei dele, diz, olha, a menina falou para a esposa falou para o general, e o general vai para o rei e diz, olha, a menina me falou assim, assim, né, e não faz sentido para mim, a minha classe social, olha as medalhas de glória e de honra que esse homem não tinha, né, e como eu falei, muitas vezes a pessoa tem muitas medalhas de honra, pode ser literal ou figurativo, mas por dentro tem grandes feridas. Todos nós temos algum tipo de ferida dentro da gente. Seja no emocional, no relacionamento, no familiar, no financeiro, na saúde. Todos nós temos algo que precisa da cura de Deus, do sarar de Deus, né? Como está em Isaías. Ele veio para sarar, para curar, para restaurar, para renovar, para ligar a gente em Deus, né? E esse homem, além do peso da armadura, ele carrega o peso de manter as aparências. Quando eu digo que eu fico esmiuçando, é porque cada linha dessa eu fico vendo o que é que eu posso tirar daqui. Você vai ver quantas coisas eu pesquisei a respeito desse texto. Então, esse homem paga o preço da aparência. Por fora brilhando, por fora grande autoridade, por dentro profundamente ferido. Embora Israel ele não pudesse ter esse cargo, porque Israel uma pessoa não poderia ser general e leproso, não poderia. Mas Israel tinha leis diferentes da Síria. Então na Síria, mesmo tendo a chaga da lepra, ele podia comandar o exército, ele entrava na sala do rei lá e fazia as coisas. Mas a vida social daquele homem, como era o casamento desse homem? Porque aí, na hora que ele tirava a armadura, a esposa estava vendo. Então, quando ele tirava a armadura para ir para a rua com a esposa, as pessoas estavam vendo. Ele podia visitar amigos, ele podia abraçar a sua esposa, ele podia abraçar... Eu voltei de novo. Ele podia abraçar seus filhos, ele podia abraçar um amigo, ele podia ir num ambiente para relaxar, para conversar. A única coisa que ele podia era ostentar a armadura que ele carregava. A autoridade, o ambiente de autoridade, quer dizer, por fora cheio de medalhas. Então esse homem carregava um peso, né, muito grande de por dentro estar tão ferido. Eu não vejo esse homem como uma pessoa soberba. Ele era general do exército, o rei mandava fazer, ele fazia. Então, mas diz que Deus gostava dele, tá certo? Então às vezes a gente julga errada a pessoa. A gente faz uma impressão, né, errada da pessoa, pela atividade da pessoa. Nós não sabemos julgar coração de ninguém, sabe? Deus, ele além de julgar, ele prescruta, ele entende, ele sabe o coração, né? Então esse homem mantém a aparência por fora, mas carrega a chaga por dentro, né? E chega... Ah, meu Deus, o pessoal fica pedindo para entrar nesse negócio, eu não sei fazer, por favor, eu não sei. Então, como eu falei, ele obedecia às ordens do rei. E esse exército, por onde passava, era um rastro de destruição, né?
Eles entravam naquele país e a ordem era tempos diferentes, tá certo? E ele leva para casa uma escrava, e essa escrava é a resposta para o que há de mais importante para a vida dele. E tem muita coisa que você acha que a resposta ainda vem, mas Deus já providenciou na sua vida. Ainda não está dentro do seu conhecimento. Mesmo que não faça sentido. É o título desse sermão. Eu não sei porque eu estou olhando mais para esse aparelho aqui. Tem aparelho em tudo quanto é canto aqui, mas eu estou mais aqui. Vai que é alguém aí que está precisando mais, né? Então, a menina não é a menina escrava. A menina é a menina resposta. Então, eu quero refrisar algumas vezes para você entender. Nos olhos dessa menina, ela estava achando que era resposta. Ela não era resposta nem para ela. Ela não era resposta para a família dela. Ela não era resposta para os pais, para os parentes, para os avós, para os irmãos. Nem para ela, nem para ninguém. Na cabeça dela, ela não era resposta de nada. Mas Deus, ele embrulha presentes em papéis que a gente não sabe direito olhar. Então esse general está levando, pensando que está levando uma escrava, uma empregada nova, né? Uma serva, não é empregado. Empregado tem salário, né? Leva uma serva para sua esposa, mas de fato ele está levando a menina resposta, né? Deus está plantando a solução. Então, eu creio que muitos de nós estão passando situações e se acha desamparado, acha que... Aí olha para aquela pessoa tão bem sucedida e acha que a nossa situação, mas Deus já plantou a solução no nosso ambiente, no nosso entorno, no lugar onde a gente está, dentro. Deus não mudou primeiro a situação dela, tá certo? Por isso que a palavra de Deus é escrita do jeito que foi, que é para a gente associar a nossa vida. Bom, Deus não chegou e disse, eis que agora aparecerás em Israel e serás a rainha lá. Não, não foi assim, tá certo? Aqui é a história do general e de alguém que tinha sido presa. Mas Deus começou a trabalhar. Tá certo? Deus começou a mover com a resposta que ela precisava, mesmo que ele não tenha sido anunciado. E eu creio em nome de Jesus, Deus já entrou com a resposta na sua vida, mesmo que você não tenha sido anunciado a você agora. Eu estou anunciando, pronto, já é um bom, tá certo? Mesmo que mas não faz sentido para mim, eu estou procurando aqui, só vejo minhas panelas, o armário, o meu doguinho, o meu gato, o meu sofá. Querido, Deus ele tem a maneira dele de trabalhar, tá certo? Deus ele tem a maneira dele de trabalhar. Essa semana, eu estava até contando com uma pessoa, no meu ambiente lá, enquanto funcionário público federal, eu ajudei muita gente. E sei que eu sou pastor evangélico, mas sei que muita gente dessas pessoas de interior, elas rezam muito por mim. E que eu sou muito grato a Deus por isso. Então eu vinha na caminhoneta e eu mandei lavar a caminhoneta toda, completa. Esqueci que lavar motor geralmente dá problema. Aí vinha com a família de noite. Quando subiu uma ladeira, que desceu uma ladeira, que chegou lá embaixo, a caminhoneta apagou de vez, acendeu todas as lâmpadas do painel e acabou. Não tinha lugar para estacionar, lá vai eu me arrastando devagarinho, ainda ficou 2 pneus em cima da pista. Tirei a família pela porta do lado direito e já fui subindo, que a gente que anda em estrada sabe como é que... Aí para esconder em algum lugar lá para cima, lá vai e fui e olha como Deus cuida. Quem anda na estrada, você não vê as casas. Até porque as pessoas que moram magiando as estradas, elas apagam a luz cedo exatamente para os carros não ficarem vendo. Eles não querem visita de noite, eles não sabem como é que as coisas estão, né? Então, não quer não. Mas olha como é que Deus faz. Lá em cima, aí eu mandando minha família subir, vá, que eu vou ter que voltar para empurrar a caminhoneta de ré, para ver se eu boto mais colada dentro do mato. E eles subiram, quando chegou lá em cima, aí minha esposa falou, não, a mulher aqui abriu a porta. Aí ela escutou a voz de Levi, do meu garoto, e essa mulher deu toda a assistência. Não, eu tenho internet, e essa internet
Por ter internet lá, não pega celular. Nesse ambiente de estrada assim, às vezes acontece muito não ter sinal de telefone normal, não pega não. Aí pela internet eu consegui acionar um guincho e essa família ficou com a gente até 2 horas da manhã, deixando a gente confortável, protegido, com senso de segurança, tratou a gente maravilhosamente, botaram cadeira, entendeu? Lá, e a mulher ficou sentada lá fora, trouxe as coxas de frio, e a gente tinha uma roupa de frio dentro da caminhonete, a minha família vestiu, e eu fiquei na beira da pista, e liga para cá, e liga para lá. Então, Deus cuida. Estava escondido. Eu ia saber? Não ia. Tinha como eu descobrir? Não tinha, porque no meio do mato. Mas Deus, ele sabe, ele conhece, ele move a mulher. Esse povo dorme cedo. A mulher se levantou. Quem é que levanta nada? Pode dar a batida aqui dele. Ele não sai de casa. Tá certo? Mas quando Deus está no negócio, a mulher saiu e acolheu muito bem. Tá bom? Eu estou falando isso porque eu estou falando aqui o exemplo da menina. Tá certo? E o general, a menina não tinha nada do exterior e tinha muito do poder do lado de dentro. E eu acho que é bom você preferir isso. Bom é ter Deus. Bom é andar com Deus. Bom é ser achado em Deus. Porque eu estava no SW4, entendeu? Celular bom, cada um da minha família com celular, mas graças a Deus dinheiro para mandar buscar um reboque. Um homem da minha idade sempre tem algum dinheirinho para pelo menos pagar um reboque, mas nem tinha telefone, nem tinha como ligar, nem tinha como gritar, não tinha como afastar a caminhoneta. Então, o que importa é ser um general cheio de medalha, ou quando na hora que você precisar de verdade, Deus dizer, pode ficar tranquilo. E quem chegava para me ajudar, a pessoa que eu mandei buscar um carro para levar a minha família, porque a caminhoneta vai no reboque em cima. O cara chegou e disse, não se preocupe não, só saiu daqui depois que o outro guincho chegar, e ficou conversando, e uma amizade. Eu digo, olha só como é que Deus trabalha na vida da pessoa, tá certo? Então esse homem tinha tudo, né? A família bonita, tinha poder, mas ele precisava da cura física. Ou talvez na alma, não sei se é literal essa chaga dele aqui. Agora essa menina parecia não ter nada de importante do lado de fora, mas tinha o poder de Deus do lado de dentro, né? Ela perdeu tudo, perdeu os pais, perdeu a sua casa lá em Israel, não tinha mais para onde voltar. Sabe uma coisa que é interessante? No final desse texto, como é que ele chama? Spoiler, quando diz o final do filme, eu já vou lá para o final do filme. Quando desenrola essa história todinha, ele diz, por que você tentou pegar as vinhas? Olha, a menina era escrava e o profeta já estava dizendo que ela ia ter plantações de vinha. Olha aí os projetos, como Deus muda as situações. Tá? É uma história linda, tá certo? Então essa menina não tinha nem uma casa para voltar. Eu não sei quantas pessoas estão escutando e têm desejo de voltar a algum lugar. E tem se esforçado porque os dias são difíceis, as lutas são grandes. A essa pessoa mesmo que socorreu lá no negócio do guincho, eu estava falando para ele, eu digo, eu já dirigi caminhão assim, eu já morei em Manaus. Você já morou em Manaus? Já, amigo, eu trabalhava na floresta, até serviu o exército, eu trabalhava lá na floresta, que ele ficou assim. Rapaz, eu já andei muito, então às vezes a gente está trabalhando no canto, está com saudade do canto, às vezes, como é que eu vou fazer para voltar para o lugar? Deus sabe. E Ele faz e pode fazer, e vai fazer na minha vida e na tua vida, né? Hoje eu estou mais estabelecido, e a pessoa natural pode olhar, mas essa menina é uma maldição, né? Perdeu tudo, não tem casa para voltar, não tem nem país mais para voltar. Na verdade, nem país ela tinha mais, né? Porque Israel foi dizimado. Então, ela não tinha família, não tinha casa, não tinha mais amigo, não tinha parente, não tinha país, não tinha mais nada. Podia ser atribuído a ela esse termo, né? É uma maldição, mas a Bíblia diz, Deus transforma até maldição em bênção. Tá certo? Existe Deus, existe o poder de Deus, mas tem o mal. Tá certo?
Eu, como sacerdote, pastor, eu nunca fiquei, não quero conversa com cão, não quero duelo com feiticeiro, não quero nada. E se olhar para mim, ele tem que estar bem equilibrado nas coisas dele, senão vai desandar, tá certo? Eu não quero duelo, não quero briga com coisa. É igual o anjo, que o Senhor te repreenda e sai de perto, entendeu? Não quero. Então, essa menina tem um coração lavado. Olha que coisa maravilhosa se Deus lavar teu coração hoje de noite, hoje de madrugada, amanhã de manhã, na hora que você estiver assistindo, um corte desse vídeo depois, eu espero em Cristo que Deus lave o teu coração, tá certo? Essa menina carrega perdão. Eu tenho 18 livros escritos. Desses 18, pelo menos, tirando 3 que é técnico, pelo menos 15 eu falo de perdão. Perdão é maravilhoso. Então, coração lavado, tá certo? Elimina a angústia, a amargura, o ódio. Ela carrega perdão. E quem carrega perdão aproxima até continentes. Ela estava na Síria e Israel. O perdão disse, eu vou juntar esses dois. Tem um fenômeno da geologia. Rapaz, é maravilhoso ser velho, que a gente vai esquecendo o nome das coisas. Que os continentes se afastaram. Agora me deu um branco, esqueci. Bagé. Ih, cheguei bem pertinho. Me falhou. Também não dá para ter esse conhecimento que eu tenho, me juntar tudo, lembrar tudo, as palavras tudo na hora. Então, os continentes se afastam, mas o perdão faz até continente se aproximar. Tá certo? Deus enxerga perdão e arrasta a bênção para perto da pessoa. A amargura, olha, a pessoa que anda com amargura vai atrair o quê? Tá certo? Vai atrair o cuidado de Deus para sarar. Não, eu tenho que sarar você primeiro para poder você estar preparada. E a pessoa voltar para o bem bom e... Como é que você vai receber o bem bom para ser... A pessoa amargurada não recebe o bem bom porque não vai ficar feliz. Está amargurado. Então Jesus Cristo, Papai do Céu, vai lavar seu coração, limpar sua mente, lavar sua alma. Aí você, como ele diz, vou encher sua boca de riso. Estão reclamando de novo que eu não estou olhando lá para aquela cama descendo. Deus diz, eu vou encher a sua boca de riso. Né? Deus promove felicidade e abençoa a nossa vida. Né? Então, e mesmo no momento da dor, ela lembra de Deus. Ela não é ressentida com Deus. Hoje a confissão positiva, né? Hoje a gente está vivendo um período das igrejas que estão ordenando Deus, né? Vamos ordenar agora que eu não consigo nem pronunciar a frase toda. Você imagina o temor que eu tenho, o medo de pronunciar. Hoje se ordena Deus, né? Dão ordem a Deus. E Deus vai fazer agora, e eu vou contar até 3, e é 1. E eu não estou escarnecendo, eu estou dizendo que de Deus não se deixa escarnecer, você não dá ordem a Deus, você se humilha. A Bíblia diz, há um coração quebrantado, humilde, não resistirá ao Senhor, não é impondo nada a Deus. Não, quem é que vai impor nada a Deus? O Criador de todas as coisas, o que é Senhor, soberano Ele é, santo. Aí como é? Então, essa menina, ela não é uma pessoa que é amargurada com Deus. Aconteceu muita coisa, mas ela diz, olha, tem um Deus. Agora, a teologia dela, eu não sei como é que andava, ela disse, se meu Senhor fosse lá em Israel, ela disse que a bênção está lá em Israel. E a Bíblia diz, se você abençoar Israel, você será abençoado. A Bíblia diz isso, tá certo? E no Brasil até aprendeu-se, por causa de ideologias políticas, a maldizer a Israel. Mas a Bíblia diz que quem abençoar Israel vai ser abençoado. Tá bom? Bíblia. Aqui não é questão de política. Estou dizendo que eu estava nos Estados Unidos, mas estou no Brasil. Então, que por sinal nos Estados Unidos ninguém fala isso, tá certo? Nos Estados Unidos, quando você vê alguém dizendo assim, oh my gosh, ele não diz oh my God, porque Deus é Deus, você não vai pronunciar o nome do Senhor em vão. Respeito, tá certo? Gosh é um Deus, mas não é Deus. E também não está dizendo que é outro Deus. É uma referência de, oh meu Deus, mas não estou invocando o nome de Deus. Respeito,
Tá certo? Então essa menina, ela tem respeito. Ela disse, se meu senhor tivesse lá em Israel, ela não disse, ele não me abençoou, mas pode ser até que abençoe você. Ela diz, Deus continua tendo poder. E Deus está vendo. Ele disse, olha que coração maravilhoso. Olha que coração maravilhoso. Aconteceu isso tudo na vida dessa uma criança. Chama de menina. É até bom você guardar esse nomezinho, menina, porque isso no hebraico, daqui a pouco eu vou demonstrar como é que funciona as coisas de Deus. A menina, então, uma menina, ela diz, olha, lá eu vi o profeta falando que Deus cura. Ela não teve dúvida. Esse texto é para que você, não, eu não estou entendendo, e por isso que eu tenho dúvida, porque estamos vivendo, eu preciso que a Plim Plim coloque especialista para me explicar, para ver se aí é que eu vou, não, você não precisa de explicação, você precisa do poder de Deus na sua vida, você precisa da intervenção, do agir de Deus na sua vida. Então essa menina diz, lá Israel tem, ela podia ter dito, tem um Deus, ele está aqui também, tá certo? Porque Deus, ele é onipresente. Panteísmo é uma doutrina que diz Deus está em todo canto. Isso aí é panteísmo. Agora, onipresença só Deus tem. É o poder de estar em todos os lugares com poder. Tá certo? Ela lembra do Eliseu, né? Ela carrega dentro dela a paz que excede todo o entendimento. Isso é uma grande lição. Se o texto mesmo que não faça sentido, ou mesmo que eu não entenda, ela carrega a paz que excede o entendimento. Eu não entendo, mas eu vou perseverar e descansar na paz de Deus. Eu não entendo porque minha família está assim, porque meu namoro está assim, porque meu casamento está assim, meu noivado está assim, porque meu trabalho está assim, porque lá na faculdade, no colégio, no estudo, na rua, nas amizades, no grupinho, no WhatsApp, eu não entendo, mas eu não vou viver a perturbação do cativeiro que está lá fora. Eu vou viver a paz do Deus que está dentro do meu coração. Essa menina arrastou a presença de Deus. Onde eu estiver, Deus vai estar comigo. E onde Deus estiver, está a saúde de Deus, a paz de Deus, a esperança de Deus, a expectativa de Deus, o proteger de Deus. Essa menina morava com um leproso. Pastor, ela ficou leprosa nem a pau, Juvenal. Aquela mulher do perdigão, né? Do presunto, né? Não ficou não. Tá certo? Porque guarda. Eu 2 vezes no meu ministério aconteceu de eu tocar em pessoas com rancenias. Meu Deus, agora o bicho aqui tá pedindo. Já pensou? Uma pessoa velhinha que nem eu ter que ficar botando o código, o iPhone fica pedindo para botar o código. Eu tive 2 ocasiões de lidar com pessoas com rancenia. E uma delas no interior do Rio Grande do Norte e outra numa capital. E uma delas, quando chegou em casa, as manchas já não estavam mais nela. E eu não peguei essa doença. Quando veio essa pandemia, Deus disse, não vai entrar na sua casa. Vai vir um fogo na terra, mas ele não vai entrar na sua casa. Pastor, entrou? Não. Na minha casa, para a glória de Deus, não, ninguém. E eu comprei brinquedo, comprei instrumento para mim, comprei instrumento, estava trancado, então vamos tocar, vamos cantar, vamos pregar. Brinquedo, vamos comprar brinquedo, piscina, vamos comprar piscina de plástico e comprava as coisas, comida, né? E comida feita, comida de feira, supermercado, e Deus guardou, tá certo? Então essa menina não adoeceu. Pastor, mas o quadro dela não mudou. Claro, eu comecei a pregar agora. Você que lê a Bíblia, você já sabe o final. Mas comigo aqui vai ter que ser no suspense, pouquinho por pouquinho, tá certo? Então, arrancaram a família dela. A família e os pais, né? Os pais, os avós, os irmãos. Eu não sei dizer qual das famílias dela ficou em Israel. Porque Samaria é uma cidade, ficou muita gente lá. E se ela estava falando de Samaria, eu acho que ela queria ir para lá, né? Eu acho que cada vez que me tiraram daqui do meu estado, do Rio Grande do Norte,
Pode ser no Brasil, aonde eu tiver, eu quero voltar. Eu tive uma crise enorme de coluna nos Estados Unidos. Pai, eu quero voltar para casa. Ele disse, vai voltar em pé. Eu quero ir para casa. Né? Eu quero ir para casa. A gente gosta de voltar para a terra da gente, né? Então essa menina, arrancaram a família dela, os bens. Essa menina tinha roupa? Não, ela tinha roupa de servo. O servo daquele tempo não é uma secretária com direito de CLT, emprego trabalhista. Isso aqui é análogo à escravidão. Não, era escravo. Não era pessoa escravizada. No tempo antigo, o escravo não tinha alma. Uma vez escravo, podia ser em Roma, podia... Qualquer filme e época que você vai assistir, vai dizer isso, tá certo? Eram outros tempos, outras leis, por sinal não é nem Brasil, tá certo? Então não adianta nem você querer vir com discurso politicamente correto, porque não se aplica à cultura milenar, né? E mundial, né? A cultura milenar. Então tiraram tudo que podia tirar dessa menina, menos a presença de Deus no coração dela. Tem um hino antigo que diz, se você já perdeu tudo na vida, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você já perdeu tudo na vida, menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Tudo foi tirado. Pode tirar Deus? Não pode. Então, você, nesse momento, você pode estar sendo privado de algumas coisas. É bom uma pessoa da minha idade, porque, igual a Paulo, eu sei o que é padecer. Estava nadando em dinheiro em alguns momentos na minha vida, e sei momentos que eu não tinha uma coxinha para dividir no dia. Deus sempre levantava uma amiga e a gente rachava R$6 lá, o que tivesse, um pastel, e era aquilo e acabou a história. Entendeu? Então, andar de pé, andar de carona, andar... Quantas vezes eu não já contei aqui que eu ia trabalhar e pulava por detrás do ônibus? Não era porque era um moleque não, porque não tinha dinheiro. Entendeu? No ônibus, no trem, seja lá o que for. Pulava roleta, pulava... pega, bora, pega. Nada de pega, não tem negócio de pega não, era a realidade, tá certo? E tiraram tudo dessa menina. Mas o interior dela estava intacto. Então, se você está passando por um momento de adversidade, de provação, está faltando algumas coisas, querido, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele não pode tocar a parte de dentro, a parte que se chama Deus, que habita a Bíblia. Esse senhor de barba branca que está falando com você prega a Bíblia, literal, tá certo? Aqui na minha frente tem pelo menos 6 diplomas, e eu tenho muitos diplomas aqui, que eu tenho que honrar o meu ministério diante de Deus, mas eu tenho que honrar o mestrado, o doutorado, que me dá uma sustentação para afirmar uma coisa que eu estudei, tá certo? Eu estudei, além da Bíblia, para me capacitar, tá certo? Destruir as pessoas a respeito das verdades de Deus. Então, o maligno veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que você tenha vida. Então, a vida de Jesus se sobrepõe a todas essas coisas. Então, não tem como o diabo roubar Jesus nem a vida de dentro de você. E Jesus e a vida dentro de você, todos os teus sonhos, mesmo que tenham sido raptados um momento por fora, todo de onde falas, eu acho que é alguém da África, eu falo do Brasil, do Nordeste do Brasil, do Rio Grande do Norte, tá bom? Eu sou o pastor Marconi Teixeira. Quem quiser me seguir no YouTube é Programa Dias Melhores, Instagram é Programa Dias Melhores, Kawaii Programa Dias Melhores, TikTok e por aí, tá certo? Então o social do general estava brilhando, né? Como general ele estava brilhando. E por dentro a alma destruída. A menina por fora, o social estava horrível, mas a alma dela estava intacta. Tá bom? E se você mantiver a integridade da sua alma, coisas maravilhosas acontecerão na sua vida.
Se recomponha, respire, como minha mãe dizia, levante a cabeça. É o iPhone que fica dando trabalho aqui. Levanta a cabeça, não se deixe, não se abata, tá certo? Não se abata. Tá com o pensamento, retire, as coisas de Deus mudam de repente, tá certo? Tira todo pensamento negativo, tira todo pensamento de ansiedade, de tristeza, de perda, de destruição. Isso está repreendido, anulado na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Porque é o caso desse homem. O homem tinha o corpo brilhando por fora, a alma destruída, né? E o social dessa menina, essa menina tinha social, tinha nada. Tinha, vá dormir para amanhã trabalhar mais, né? Mas por dentro ela carrega o destino de Deus. Querido, se agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso aqui não é poesia. É quando eu estou pregando e Deus vai me lembrando versículos. Isso aqui que eu falei é literalmente trecho da palavra de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do coração. Não está dizendo que o momento tudo vai estar bom, maravilhoso. Eu não tive vida boa, maravilhosa. Hoje eu tenho um conforto, uma paz, mas não foi fácil não. Eu trabalhei, meu Deus, desde os 14 anos. Eu trabalho desde 1977. Teu pai não tinha nem nascido. Eu com 14 anos já tinha carteira assinada. Viajei por tudo que é canto do Brasil, do continente, exterior. E trabalhei muito em coisas que você não aguentaria 2 dias. Trabalhei no alto mar, trabalhei na floresta, com roncado de bicho roncando, os carapanã me comendo, tomando banho de óleo diesel toda noite. E muitas vezes passei necessidade de alimento, de não ter dinheiro. Às vezes eu não tenho muita lembrança de ter pego dinheiro na minha vida, não. Mas sempre eu tive a certeza, Deus cuida de mim. E eu cheguei aqui, você vai chegar muito mais ainda, muito melhor ainda. Levante a sua alma. Se essa menina não deixou abater sua alma, eu não vou permitir que você fique com a alma arriada não, tá certo? O que é arriada, pastor? É aqui no Nordeste, arriada é caído. Eu não vou permitir, em nome de Jesus, tá certo? Vamos levantar teu ânimo. A alma também é associada à ânima, né? O nome alma, na psicologia, está associado à ânima, né? O ânimo da pessoa, que Deus levante, né? Então, o barulho do cativeiro, que tudo foi barulho. Ela estava na casa dela, lá veio o exército, o cavalo, grito, corneta, não sei o quê, aquele barulho. Quando leva cativo, não vai na carruagem, não, vai todo mundo sofrendo, chicote, plá, de pé, até o outro país. Então, muitos barulhos, tá certo? Não conseguiu quebrar a alma dessa menina. Que alma forte. Pastor, quem é que faz a alma da gente ser forte assim? Deus. Todos nós somos falíveis, pequenos, falhos, temos a nossa sensibilidade. E a gente se fortalece. É nele que nos fortalecemos, tá certo? Eu te sustento, te fortaleço, diz o Senhor. Eu te tomo pela tua mão direita, eu sou o teu Deus. Tá certo? Hoje eu estava citando, aí uma pessoa estava assistindo e disse, pastor, isso aí não é no Isaías não, é no Salmo. Querido, o endereço, às vezes eu me confundo, né? A minha idade. O importante é a verdade da palavra de Deus dita, e quando a palavra vai, ela não volta vazia. Tá certo? E eu creio que Deus vai operar na sua vida. Né? Se você está trabalhando duro, se você está trabalhando com saudade, se você se sente injustiçado, né? O seu destino foi selado em Deus dentro de você. Deus já tem um destino selado para você. Mas é porque o momento está difícil, está pior do que o dessa menina. Já falei do começo, pastor, mas eu não assisti o começo. Amanhã você entra, programa Dias Melhores e assista do começo. Terrível a situação dessa menina, tá certo? Mas ela sabe, tem o destino selado da parte de Deus na minha vida. O destino. Mas pastor, como é que eu sei o que o plano? Porque meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Deus é bom, o que Ele planeja é bom. Tá certo? Eu gosto muito de Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera.
certo? Os pensamentos de Deus é bom. O plano de Deus, a Bíblia diz, ainda no ventre, eu te fiz, escrevi uma história. Deus quem escreveu a tua história. E o diabo ele fica tentando roubar um pedaço da nossa história. Cada vez ele fez isso com Jesus. É certo? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Quem venceu? Jesus. Nem tenha dúvida, né? Tá certo? Foi Jesus, tá bom? Jesus tem domínio e poder. Domínio e poder é porque o inimigo ele tem território. Território é assim, ele está atuando nesse território aí, está mandando por ali e tal. Aí Jesus chega, ele muda o território e tal. Jesus tem poder, tá certo? Sobre céu, terra e ar. Poder, tá certo? Então, o governo de Deus está no coração dessa menina. Tá bom? Que o governo de Deus esteja em seu coração. Mas porque estou sendo manobrada, injustiçado, traído, fui enganado, o meu isso, o meu aquilo, no ambiente financeiro, comercial, amoroso, de amizade, o domínio e o poder está entronizado no meu e no seu coração. Invoque a Ele, recorra a Ele. É porque eu tenho procurado, eu fui no cantacular que disseram, vai em cantacular que disseram não. Procure Deus, procure Jesus, Ele tem a chave, certo? E quando a Bíblia diz, nele está o amém. Quando Deus fala, amigo, não tem na terra, não tem espírito ruim, não tem nada que possa resistir. Quando Deus fala, tempestade obedece, doença obedece, coração embrutecido torna... A Bíblia diz, ele transforma o coração de pedra em carne. Sabe aquela pessoa de coração bem duro? Deus transforma, tão macio assim, uma carne maravilhosa. Deus vai matar ele, vai nada, Deus transforma o coração. Olha que coisa, que Deus lindo, né? E Deus vai mover, viu? E vai usar o que foi preciso. A história aqui parece que é de um general, mas eu estou começando a desconfiar que é a história da menina. Agora eu falei um nordestino que foi impressionante, né? A pessoa, um velho como eu, falando inglês com esse sotaque nordestino, deve ser uma beleza, né? Espanhol, também. Então, Deus está usando o general. Vai curar o general? Vai. Mas a história é que Deus está fazendo cumprir a mudança na vida dessa menina. Para que eu e você possa realmente, eu não estou entendendo coisas da minha vida, mas eu estou entendendo o que Deus está falando. Entendo o que Deus está falando no seu coração. Ele não está falando no seu ouvido, tá certo? Quem fala aos ouvidos é uma rede de televisão que eu não considero que você deva assistir de jeito nenhum. Não é de Deus, não. É televisão que tem, que é do mal, só fala coisa do mal, ensina coisa do mal. Não assista aquela rede de televisão, não é de Deus, não. E os especialistas, né? Tem muito especialista, tem influências de vida que brilha, que é uma beleza do lado de fora, mas por dentro está tão necessitado da presença do perfume de Jesus Cristo, né? Aí vende a alma, né? Vende a alma, vende o corpo para brilhar por fora. Mas eu recomendo você, viu? Eu aconselho como sacerdote, como pai, como avô. Hoje eu sou seu pai, seu avô, seu pastor. Importa ter Cristo, importa ter Jesus Cristo na sua vida, tá certo? E essa menina, você vê, a vida dela aparentemente, como eu falei, parecia até uma maldição. Mas você já viu aquelas pessoas que levam uma vida difícil, mas sempre tem o desejo de mudar a vida do outro para melhor? Tem pessoas que não é legal, mas eu já me deparei com tanta gente na minha vida que leva uma vida difícil, rapaz, e às vezes eu bem fico vergonha como aquela pessoa quer me fazer tanto bem. É um dom precioso que essa menina carrega, o dom de curar a vida das pessoas. Ela não sabe ainda, é uma menina, mas ao fazer isso, ela também é curada, né? Ela está usando o dom, mas não sabe nem como é que, né? Aí, como eu falei no início, né, eu vou encaminhar agora já para correr, porque a hora vai passando rápido. E o rei foi lá, o rei manda uma carta para o outro rei de Israel, o outro rei de Israel, misericórdia, o rei mandou, ele vai matar agora. Da outra vez ele não matou a gente, mas dessa vez, se a gente não arranjar uma cura para esse homem, agora não vai ficar nada. Lá vem Naamã e ele vai numa grande comitiva. A comitiva de um general, quando ia, terra treme, entendeu? Porque essa mesma comitiva, quando chegava num país, não ficava nada.
Então lá vem o general e lá vai o rei, já rasga a roupa, mete cinza na cabeça. Ai meu Deus, eu não tenho nada para fazer. Alguém diz, mas tem um profeta ali. Ele diz, é mesmo? Aí tchum. Quando não tiver solução, não procura jeitinho. Procure Deus. O rei estava desesperado, ele bastava dizer, rapaz, não tenho nada para lutar não. Mas tem um homem ali que ele invoca a Deus e Deus tem poder de fazer. A menina tinha mais fé do que o rei de Israel. A menina tinha mais certeza, mais convicção. Então você vê como Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Tem coisas que eu falo assim, parece filosofia. Não, não é coisa do meu livro não. Isso aqui é Bíblia. Tá certo? E ele chega lá, é aonde? É lá no profeta. Aí ele vai lá. Ele, a tropa dele, ele no cavalão dourado dele, né? Eu não sei se era como de Napoleão, se era como de Gengis Khan, eu não sei que cor era o cavalo dele, mas era um cavalo de um general com ferradura de cavalo de general, com barulho, aquela ruma de soldado fazendo barulho, e todo mundo gritando, lá vai, e ele bate lá, ô de casa! E o profeta? Não, o profeta não saiu não, tá certo? Um general na porta do homem, primeiro que se o general quisesse, passa aí umas carroças em cima dessa casa aí, que esse cabo não... Não. O homem de Deus, ele delimita. O mal só pode tratar daqui para fora, dali para lá. Aqui, o império aqui dentro do meu lar é de Jesus. Ele não teve medo, ele chegou e disse, eu sei. E outro, o homem de Deus, ele recebe revelação de Deus. Então, ele não saiu. Aí quem saiu? Quem saiu foi um rapazote. Chama anônimo, né? Mas a gente que estuda a palavra sabe o nome dele, é Geazi. Aí tem outros textos lá na frente que falam do nome dele. E ele saiu com a espada na mão para enfrentar o general. Não, porque o general já estava acostumado. Negócio espada e lança, e arco, e ferro, e cavalo, e pancada, era a especialidade dele. Ele saiu com a palavra. Então o general tinha exército, tinha a carta do rei. Ele levou muita riqueza, muita. Porque ele precisava muito daquilo. Só que tem coisas, inclusive a vida, dinheiro não pode comprar. Dinheiro não pode comprar. Certo? Dinheiro não pode comprar. Chegam algumas coisas na vida da pessoa. Muita gente tem muito dinheiro, muita fama, mas não pode comprar. Mas quando Deus quer, coisas que o dinheiro não pode comprar, acontece na minha vida e na tua vida. Viu? O rapaz saiu aí e disse, olha, ele vai repetir o que o profeta disse a ele. Diga ele lá fora, ele disse, vá lá no Rio Jordão e mergulhe lá umas 7 vezes, quando for na 7ª vez você vai estar curado. Bom, agora chegou exatamente no título desse sermão, mesmo que não faça sentido. Porque um homem da minha idade está pregando para você, aqui no Brasil onde eu estou, são 00:42. Amanhã, depois de amanhã, um ano, no dia que você vai assistir, não sei que hora do dia que é isso, tá certo? Esse homem fica frustrado porque ele quer um espetáculo. Ele diz, pensava eu que quando chegasse aqui ele iria sair, ia dizer umas palavras. O texto, eu não fechei aqui a página do computador, mas eu tenho no meu coração, eu posso dizer para você. Pensava eu que chegando aqui ele ia produzir algumas palavras de encantamento e ia gesticular com a mão e eu seria sarado. Quer dizer, ele pré-concebeu na sua mente a maneira que Deus vai operar, mas não é assim que funciona no reino de Deus. A atmosfera de Deus é do jeito de Deus. E isso anuncia muito algumas coisas que estão acontecendo no mundo de hoje. Quando eu era novo, e quando comecei a pregar, tinha uma cantora que chamava Shirley, ainda tem, né, hoje, né? Shirley Carvalhais. E ela dizia, vai chegar um tempo que a igreja vai ter muitas iluminações, muitas coisas, mas não vai ter autoridade de dizer, levante e anda em nome de Jesus. Eu sou da geração levante e anda em nome de Jesus. Eu acho que a igreja tem que ter, antes de tudo, a ousadia, a intrepidez. A Bíblia diz, em Deus faremos proeza. A igreja precisa ter a intrepidez de
de dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda em nome de Jesus, né? E esse homem queria uma coisa teatral. Eu tenho visto muito hoje, é tão difícil para mim falar isso, mas hoje tem muito cuidado com o ambiente de mídia, de teatro, de luz, de fumaça, de efeitos, mas o levante e anda em nome de Jesus é que resolve a vida das pessoas, né? Então esse homem queria uma encenação, e no Brasil está sendo ensinado isso, encenações. Encenações nunca foi nem nunca será mover de Deus. Deus não trabalha com performance. Tinha uma coisa agora uns anos atrás, que era a coreografia da igreja, e as mocinhas dançavam, e com seus gestos elas adoravam a Deus. Quer dizer, Deus recebe a adoração no louvor, no cantar, no tocar, na dança. Mas eu estou medindo as palavras para falar isso. Essa plataforma cênica que muita gente espera pode impressionar a emoção. O agir de Deus é na simplicidade. A Bíblia até diz: Deus fala com simplicidade para os simples. Deus fala com simplicidade para os simples, né? E Deus não trabalha no mundo da ótica, tá certo? Hoje está sendo muito isso. Graças a Deus eu estive nos Estados Unidos agora e realmente lá eu não vi muito isso, mas aqui no Brasil, não estou fazendo menção a igreja nenhuma, no âmbito geral eu visito muita igreja, o ambiente visual é que está em predominância, tá certo? Isso aqui não é uma crítica, eu estou dizendo apenas associando a essa cena. Não, pensei que você ia fazer isso, uma cena. Não, vai ser pregada a palavra e você tem que acreditar na palavra. Agora, se você acreditar no que a palavra que eu estou lhe pregando aqui, você vai ficar curado. Bom, tá na mão a comitiva, os carros, ele não gostou não, sabe? Primeiro porque o profeta não saiu, né? A Bíblia diz: escreve na soleira da tua casa a palavra de Deus. Então, dizendo, a primazia, o domínio, o reino dentro do meu lar é de Deus. Ele se sente, só que Deus está ensinando a ele humildade. Deus não está humilhando ninguém. Deus está ensinando humildade àquele homem. E a humildade que vai fazer bem a ele. Tem todo um segredo nesse negócio, porque ele diz assim: se fosse, não tem por acaso, que o rio Jordão, que ele estava falando, era um rio que na parte mais funda que tivesse, teria entre 1,5 m e 2 metros. Em quase a totalidade, 1 metro de água. Então, um general para tomar banho, ele não descia do cavalo, tá certo? Ele entraria com o cavalo, com a água até aqui, no meio do caminho ele abaixava e manteria na ostentação do poder dele. Deus está dizendo: desarme-se da sua estrutura, do que você considera que tem autoridade na sua vida, porque o poder está em Deus. O domínio, quem tem condição de sarar, o social desse homem, a autoridade social desse homem, não tem poder, não tinha, nem nunca terá. Eu não sei agora julgar o verbo no tempo correto, né? De que terá no futuro poder para curar esse homem, nem ninguém. Quem tem poder é Jesus Cristo, tá certo? Aí, pastor, quando você fala, tem hora que você fala Jesus, tem hora que você fala Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tá certo? Os três são um. Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu falar Espírito Santo, é Deus. Se eu falar Jesus, é Deus. Se eu falar Deus, é Deus, tá bom? Então, do jeito que a menina também não deixou que o barulho do cativeiro entrasse no coração dela, Eliseu não deixou que o barulho daquela comitiva entrasse no lar dele, né? E é isso, querido. Coloque Jesus Cristo dentro da sua família, dentro do seu lar. Eu podia ter escrito casa,
Mas o inglês diferencia muito bem isso. Aqui no Brasil, casa e lá é a mesma coisa. Não é. Lá é o lugar onde você estiver com sua família. Tá certo? Eu me mudei com minha família 14 vezes. Eu disse a vocês que eu me mudei bastante. 14 até chegar nessa cidade. Nessa cidade aqui, a gente mudou-se 3 vezes até conseguir essa casa que estamos agora e não temos intenção de mudar mais. Com a graça de Deus. Tá certo? Mas lá é o lugar onde a gente está com a nossa família. Tem muita gente que tem casa bonita, mas não tem lá. Tá certo? E o lugar que Deus habita é no lar. A casinha pequenininha tá com a luz cortada, mas é o nosso lar, querido, e Deus está aqui, tá certo? Deus está com minha família, tá bom? É o lugar onde a gente não tem um dinheiro para... Uma vez eu vi até a pessoa dizendo, eu vou fazer um chá da receita, nem precisa fazer chá da receita, é chegar, botar em cima. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu comprei uns presentes para dar para as pessoas que eu gosto. E chegou e foi a época que eu estava viajando e ficou no correio. Aí eu fui lá no correio, quando cheguei no correio, o tempo... E essa semana eu tinha ido 2 vezes, por conta da asma, né? Fui no... Obrigado, que Deus te abençoe, querido. Então eu não posso ir da idade, né? Eu tenho 65 anos, não posso ficar pegando chuva de meio dia. E começou a chover e a pessoa do correio disse, pastor, eu vou ter que fechar. Amigo, não se preocupe não, fecha, que é correio, é perigoso, né? Na hora do almoço, eu digo, você fecha a grade, aí que eu vou ficar. Ele disse, aonde? Eu digo, fico naquela brechinha. Que o vento estava soprando para cá, molhando, mas eu digo, eu fico em pé aqui nessa brechinha e o vento, e vou esperar a chuva passar. E daqui a pouco aí começou a ventar esquisito. E eu nunca, olha, já teve cruzadas importantes, eu nunca orei para passar chuva. Não é que eu não tenha fé para isso não, está aqui a pessoa que tem. Diga você olhando nos olhos. É porque chuva é de Deus, mas o vento, até na Bíblia, né? Houve uma tempestade, Jesus, aquieta. Por quê? Porque era uma tempestade que a origem dela não era muito saudável, né? E aí eu comecei a desconfiar. Quer saber de uma coisa? Eu fui orar. Jesus, eu não vou orar para pedir para passar essa chuva, porque a chuva é de Deus. Mas eu vou pedir, cria uma cortina aqui, que essa água não toque em mim. E comecei a orar. E o vento soprou, mas endoidou de um jeito, era o vento, aquela chuva de vento cruzando de um lado para o outro. E eu em pezinho lá no negócio, e aí eu comecei a orar mesmo, entendeu? Eu digo, Jesus, aí eu orei assim uns 15 minutos e Deus não deixou. Pode parecer simples para você, para mim era muito importante. Eu não queria me molhar de chuva, porque eu sou do Nordeste, matuto, desses que está nos Estados Unidos, e quando começa a chover eu corro, e fica todo mundo sem saber porque é que o velho correu. Entendeu? Eu ia pegar chuva aqui, não ia, entendeu? Porque na minha cabeça, quem está gripado não é para pegar chuva. E Deus não deixou a chuva me molhar, tá bom? Então, o domínio, né? É Deus que está dentro de você, né? E a Bíblia diz, apenas diante do teu Deus te prostrarás. Tem uns textos na Bíblia que os reis queriam dobrar, até aquele texto da fornalha, eu não vou pregar isso, não, mas assim, tem gente que diz, eu só me prostro diante de Deus. Querido, eu sei que as dificuldades são grandes, os apelos são grandes, mas se prostre diante de Deus, viu? A Bíblia diz, só diante do teu Deus te prostrarás. Esse general, ele não queria se prostrar. Por causa da vaidade, do orgulho, o cargo e tal, mas a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão. Rapaz, até o diabo tem que se prostrar na presença de Deus. E tem gente que é tão orgulhoso que não quer se prostrar. Mas a luta ensina. É Deus que está botando? Não, é um mal. O diabo é quem veio para roubar, matar e destruir. Roubar a saúde, roubar a paz, a harmonia, o casamento, o bem-estar, roubar tudo que ele puder roubar. Tá certo? Obrigado. E Deus veio para abençoar a sua vida e vai abençoar em nome de Jesus, tá certo? Essa postura de Eliseu chama-se Mifirã. É meio ruim de pronunciar, né? Mifirã.
é estabelecido que você não pode impedir que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o maligno está por aí fazendo mal. Agora você pode estabelecer limite. Na minha casa não entra. Tá certo? E o nome disso é Mifirã, na cultura judaica, né? Então, o limite do inimigo é até aqui. Tá bom? Tem luta, tem, mas o limite do inimigo é até aqui. Por quê? Porque quem manda na minha família, na minha finança, no meu casamento, na minha saúde, no meu pet, tudo que... Quando eu era mais novo, aí um cachorro meu adoecia e eu, como sacerdote, lavava o temor. Meu Jesus, como é que eu vou orar? Eu dizia, quer saber de uma coisa? Jesus, tudo que tiver aqui debaixo dessa telha seja abençoado. Pronto, aí já está abençoado, tá certo? Não incorri nenhuma coisa e já era assim que... Tá certo? Apesar de eu ter uma alma franciscana, né? Eu cresci dentro do convento de Santo Antônio, convento franciscano, então para mim é normal, que é uma beleza. Tá bom? Ele fecha as portas para as potestades do mundo, né? Por quê? Porque ele entronizou Deus dentro da alma dele, do coração dele, do lar dele, da família dele, tá certo? Dentro do lar, quem está introduzido dentro do seu lar é Deus, é Jesus, tá certo? E o inimigo já perdeu, tá certo? Ele veio para essas coisas. E por quê? Porque no meu lar é assim, é guardado no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se guarda aí nesse lugar, tá certo? É porque é muito ataque, mas não vai chegar não, querido. Não está dizendo que não vai ter ataque não. Tá bom? A Bíblia não diz, não, que não vai, eis que não havereis ataque. Não, quem disser isso é um pregador empolgado. Não é isso não. A Bíblia diz que tem ataque, porque ele não vai poder tocar em você, tá certo? Mas porque eu tenho visto isso e isso, 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, tá bom? Por quê? Porque você está guardado à sombra do esconderijo do Altíssimo, do Onipotente. Quem é onipotente? Onipotente. O prefixo diz que tem todo o poder, tá bom? Aquele que tem todo o poder, você está só guardado nele, tá bom? E a luta, ele está lá para... Então, o mal vem em carruagem, né? O general era o exemplo do mal. Ele já tinha sido mal para Israel. Então, o mal ele vem em carruagem. É a luta, né, que vem. Mas a Bíblia, no Salmo 46, 9 diz: Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Olha o tamanho desse Deus. Pastor, essa palavra é antiga, depende da sua aplicação para esse tipo de espada, de lança, de carro, tá certo? O que importa é o poder de Deus de guerrear e guardar você, tá certo? Ele diz, eu sou escudo e fortaleza. Eu sou socorro bem presente em toda angústia. São 3 textos diferentes que eu falei aqui para você. Então, o general queria um espetáculo midiático, né? E tem algumas... organizações religiosas que está trabalhando muito com essa parte do midiático, né, com a visão do caba verde se empolgar, né, o mega luz, né, do palco, da impressão. Eu sou do tempo de altar, tá certo? Eu não prego em palco, a não ser que eu esteja pregando numa cruzada. Aí tá aqui no palanque, o pastor marcou, bom, aí tá chamando de palanque, mas eu subi naquele lugar, é altar. Deus vai falar, é altar, tá bom? Deus fala em altares, tá certo? Por quê? Porque Deus é sobrenatural, amigo. Deus não é diretor de rede de televisão, não, tá certo? De marketing, isso aí é outra coisa, tá bom? Provavelmente o pessoal da mídia vão acabar comigo depois, aí, esse povo, né? Por quê? Porque a mídia ela opera no comum, tá certo? Eu tenho o domínio de apertar esse botão, esse holofote vai virar, vai criar um prata, esse aqui vai criar um azul, esse vai criar um vermelho, vai sair uma fumacinha e vai dar uma impressão de refrigério. Não, Deus é esse que opera no sobrenatural e o refrigério vem na simplicidade do meu falar e vai chegar na sua vida. Olha aí como é que Deus opera, viu? Vai fazer live amanhã. Eu estava cansadinho aqui no Nordeste, a pessoa quando está com asma. Vocês estão vendo como eu estou de agasalhinho? Mas eu escrevi 5 sermões. Então, com a graça de Deus, amanhã, durante essa semana, eu estarei trazendo sermões maravilhosos para a minha vida e para a sua, tá certo? Então,
O general fica furioso. Só que o general viajou daquele país para esse país, para a casa do profeta, e agora vai voltando furioso. E o que é que os cavalos têm? Sede. E o que é que Deus tem? Estratégia de mover as coisas. Porque quando os cavalos estão com sede, o general tem que descer do cavalo. Ele desarma-se da sua pose de general lá em cima e desce, e o capitão chega nele e faz: meu pai, olha aí o jeitão, já chegou amansando, já chamando ele de pai, chamou nem de general, disse: meu pai. Olha o jeito de Deus trabalhar. Se ele tivesse pedido assim para você invadir o Egito, quebrar todo mundo no cacete lá, lança, espada, fogo, tiro, carruagem, dizimasse tudo lá e voltasse aqui para ser curado, você não ia? Ele disse: ia. Ia. O que eu estou falando aqui não é literal, tá certo? Quando eu falar isso é Bíblia, isso é Bíblia. Eu estou ilustrando para você o que o capitão disse. O capitão disse: se ele tivesse pedido uma coisa bem difícil, você não faria? O que é uma coisa difícil para o general? Aquilo que ele trabalhava. O rei dizia: vá lá em país tal e rase tudo lá. Ele ia lá e fazia. Então difícil eram essas coisas. O capitão disse: meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa bem difícil assim, para você ir lá no galope, a tropa todinha, a gente ir lá e você não ia? Aí ele disse: eu ia. Então, meu pai, ele pediu alguma coisa para ele? Não. O que foi que ele disse? Que eu fosse ali e mergulhasse. Olha os cavalos tomando água. Todo mundo tem sede. Tem água nova, meu pai. Olha como os cavalos já entenderam o mistério. Até os animais, as naturezas. E eu tenho meus pets aqui em casa, né? E o animal tem um sentido assim bem diferenciado, né? Os animais, eles têm uns alertas bem legal, né? Aí os cavalos estão com sede. Ele vai botar aí o capitão: olha os cavalos. Água pelo bocotó, tomando aguinha. Aí o general fica assim, diz: a palavra entrou. Então eu não sei quantas, não sei se você é homem, se é jovem, se é rapaz, se é um idoso, uma idosa. Eu não sei quanto amargurado está seu coração, se está decepcionado, se está frustrado, se está nessa situação de provação ou de privação, tá certo? Mas há um momento reservado da parte de Deus para que a gente receba a água. Isso está lá em João 4. Eu gosto de pregar Antigo Testamento, misturo com Salmo, misturo com o Novo Testamento, porque a Bíblia é uma só. Quem dividiu foi a gente para catalogar, para poder achar, entendeu? A Bíblia é um rolo. A gente é que divide. Como é que eu vou achar? Tá lá Aí o cara diz: não, tá aqui João 4, 23. Ah, pronto, aí acha o código, tá certo? Mas a Bíblia é uma tirada só, tá bom? Então, tem uma mulher também que precisava dessa paz, e essa paz estava em Cristo, que podia oferecer a água. A mesma água que o cavalo estava bebendo, a mesma água que ele iria se banhar, tá certo? É a água que essa mulher também precisava para a vida dela. Então, meu pai, se ele tivesse pedido a você algo maravilhoso, o que é maravilhoso para um guerreiro? Extraordinário, uma batalha... você não faria, né? Então, por que é que Deus não quis isso? Porque Ele é que é Deus forte, Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, se ficar no espetáculo, na luz, nos efeitos e nas coisas, a gente não endereça a glória a quem de direito. Dai glórias a Deus. Ele é digno, merecedor. Os 24 anciões ficam: santo, santo, glória, honra, majestade, digno é, Ele é Senhor. Então ele não faz isso para se envaidecer, é porque ele é Deus, ele tem poder, tem interesse, é o único que tem interesse realmente de cuidar, porque fomos adotados como filhos, fomos criados por ele. A história da minha vida e da tua vida foi escrita por ele, tá certo? Conselheiro, príncipe da paz, né? O soldado, o capitão disse: o que é que você tem a perder em acreditar no que Deus falou? Perdido ele já estava, porque ele era general, mas ia morrer. Ia morrer. Tem uma música de um compositor, eu sou antigo, então tem um compositor muito mais antigo que eu, chama Moacir Franco. Ele diz: só se nasce uma vez e se morre todos os dias. Tá certo? Apesar da Bíblia dizer: quem está em Cristo passa da vida para a vida. Isso aí é um conceito
maravilhoso da salvação. Mas ele está dizendo que todos os dias a gente vai morrendo, o diabo vem para roubar e matar, então a gente vai envelhecendo, tem as lutas, todos os dias tem essas dificuldades Então, o que é que você tem a perder em receber e que pode restabelecer a vida na tua vida? Aquele que deu a vida, que soprou a vida inicial em você. Viva, bichinho! Eu não sei quanto bichinho no Nordeste, quem me escuta assim, o que é isso, pastor, bichinho? Venha morar aqui no Nordeste, você vai aprender, eu não vou te ensinar, tá certo? Vem almoçar um dia com a gente, como um pirão, aí eu chamo você, vem cá, bichinho. Aí, vem cá, bichinha. Se for do Sudeste, vai ficar ofendido. Me chamou de bichinha. A gente chama assim, vem cá, bichinha. Aí, que Deus te abençoe. Amém? É essa, tá bom? Então, o que é que você tem a perder? Essa mulher de João também, ela tinha tentado casar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Quer dizer, ela se esforçou muito, mas ela tinha uma chaga por dentro. Esse general era na pele, ela na alma. Ela não conseguia ser feliz. Até ter um encontro na boca da fonte, do poço. E Jesus dizia, eu tenho uma água, se você soubesse quem está falando com você hoje de noite, hoje de manhã, hoje de madrugada, hoje de meio dia de tarde, a hora que você estiver assistindo, você pediria, e essa água entraria em você e saltaria para a vida eterna. Não vai só encher e transbordar de vida, não. Vai saltar para a vida eterna. Amém? Então, aquele ambiente ali, o general acreditava em Deus? Não, ele acreditou, ele nem sabe por que acreditou na menina, mas se tem uma coisa que ele não acreditou, é em Deus. Ele não acreditava em Deus. O capitão acreditava? Não, não acreditava não. Os soldados acreditavam? Não. O rei? Não, ninguém ali acreditava absolutamente em Deus. E o fato de talvez você não acreditar em Deus não diminui o poder de Deus. Olha que legal. Por isso que eu não estou pregando em nome de uma instituição, do especialista da TV não sei o quê, do influencer do aplicativo não sei o quê. Eu estou pregando em nome de Jesus. Porque o poder dele não diminui em função de você acreditar ou não. Se você acreditar, ele é Deus e tem poder. Se você não acreditar, ele é Deus e tem poder. Se você acreditar, ele tem poder e vai operar na tua vida e você é filho dele e ele te ama. Se você não acreditar, você é filho, ele tem poder e ele te ama e ele vai fazer na tua vida. Porque ele que é Deus, tá certo? Então o poder de Deus não diminui. E o crer? O crer é para salvação. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o crer é para salvação. Tá certo? Agora o poder de Deus não tem barreira, não tem limite. Quando ele quer, é igual o amor dele. Nada pode segurar. É o poder de Deus e o amor andando de mãozinha dada. Parece que eles são amiguinhos, são os dois assim. O poder de Deus e o amor de Deus. Tá entendendo? Porque o poder é tão grande, se o amor não andasse coladinho, aquele poder chegasse na terra ia ser já pensou um poder de Deus. Quando Deus abre a boca para falar, a montanha treme, né? Sai chama no topo da montanha. Então quando o amor vem, que é porque o poder é tão grande e o amor vai conduzindo. Chega ali naquela. Tchum, na tua casa, olha. Aliás, eu corrigi no teu lar, tá bom? Na tua família, na tua vida, aonde você esteja precisando, tá certo? Quando a Bíblia diz vá lá e mergulhe, chama-se Taval. Eu fiz pesquisas, né? Esse mergulho não é um mergulho que o general queria dar até o peito montado no cavalo. Taval é como se fosse um mergulho do batismo. É mergulhar completamente. Seu corpo ficar completamente imerso. E para fazer isso, ele tinha que se dobrar diante de Deus. Por quê? Porque eu já falei, o rio era raso. Eu não sei a altura desse general, mas geralmente um general daquele tempo, ele seria um guerreiro bem alto, tá certo? Seria uma pessoa bem alta. Então, num ambiente de 1 metro de profundidade, ele teve que se ajoelhar, se dobrar diante de Deus, né? Se ajoelhou. Ele teve que tirar a armadura da ostentação. Ninguém mergulha no rio carregando.
Aí outros pregadores iam entrar no outro ambiente que eu não vou entrar, que eu não quero dizer o que já costuma se ouvir todos os dias. Eu quero trazer coisas, azeite fresco para a minha vida e para a tua vida. Certo? Tem outros pregadores que falariam desse momento, aí os soldados viram não sei o quê. Não, eu não vou. Ele tira e um mergulho, 2 mergulhos, porque às vezes a gente pede algo a Deus e essa conversa de eu vou contar até 3 e Deus vai fazer, isso aí é coisa midiática dessas igrejas de hoje. Isso aí, Deus não obedece essas coisas não. Se ele disser 7, é 7. Tá bom? A minha netinha nos Estados Unidos, um lado acontece da criança de colar o crânio. Não é doença genética, não é nada, é porque acontece às vezes que cola. Eu nem sabia que era muito natural, eu sabia que existia, mas não. E minha netinha, então, tem que operar, antes de 40 dias tem que operar. E uma cirurgia no cérebro, né, na caixa craniana, é uma coisa. E eu jejuei e orei 40 dias. E quando eu estava nos Estados Unidos agora, eu disse, pai, além da cirurgia ter sido um sucesso, o senhor acredita que a borda está toda trincadinha, como os dentinhos da gente, quando é você que tem criança em casa, os dentinhos não é tudo serrilhadozinho? Os dentinhos da criança não é serrilhadozinho? Você pode olhar, até adolescente os dentinhos é tudo serrilhadozinho. Quando nasce os dentinhos é serrilhado. E essa parte do crânio também é assim. Ele disse, pai, voltou a ser serrilhadozinho. Porque ele tem um domínio e poder. Então eu estou não só no Brasil, eu estou no Nordeste. Quando eu vou para lá é 36 horas de voo. E Deus olha e diz, é bem ali. Ele pode ter domínio para fazer, ele vai fazer na tua vida também. Receba essa palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Viu? Receba essa palavra profética. E quando ele sai, a Bíblia tem um segredo. Diz que ele saiu com a pele como de um menino. Essa palavra no hebraico é Naai. E o nome da menina, agora eu vou dizer, é Naia. Menina. Tá certo? Então ele saiu com a pele do mesmo jeito do coração daquela menina. O coração daquela menina estava limpo, refrigerado, renovado, cheio de Deus. E a Bíblia fez questão de dizer, ele mergulhou e na 7ª vez, é porque as versões vão mudando, aí não fala o original. Ele saiu com a pele como Naai. O mesmo nome que é dado no feminino para aquela menina. Naia. 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 O general vestiu-se da armadura e tudo que ele se fiava agora parecia nada. Porque o que Deus deu a ele, nada de dinheiro na terra podia comprar. Nem poder, nem rei, nem ninguém. Pele restaurada. Recebeu pureza. Expectativa. Ganhou destino, né? Ia morrer. Ganhou destino. Aquela menina escrava foi resposta na vida dele, né? Então, ele daria uma fortuna e realmente, aí ele sai dali, ele pega o ouro todinho que a gente trouxe, que ele veio bem preparado. Ele veio com carregamentos de mulas. Não é um saquinho de ouro, um saquinho de prata, isso é coisa de liso. Para aquele povo, carrega aí 3, 4 mulas de ouro e de prata. É 2 cestos, né? Um de cada lado, como se chama. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e eu faço o programa Dias Melhores. É muito fácil me achar. E nos meus livros escritor José Marconi Teixeira. Eu tenho um livro em tudo que é lugar. Amazon, essas plataformas aí, tudo tem livro que você pode consultar. E alguns são gratuitos, tá certo? Eu não escrevo para ganhar dinheiro, tá certo? E muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe. Então esse homem tinha palácios, mas tinha chagas, né? E agora aquela menina que não tinha palácio nem nada, ela tinha um brilho e ele foi favorecido com o brilho de Deus na vida dele também, certo?
o favor de Deus. A paz que excede todo o entendimento que era na vida daquela menina, agora se fez verdade na vida dele. Lembre-se que o início desse sermão, eu falei, mesmo que não faça sentido. Eu estou falando aqui há 1h20, né? Esse homem está curado. Então ele tem alegria, ele tem gratidão. E ele volta lá na casa do profeta. A primeira vez o profeta estava na porta, pastor Marconi. Não, nós já falamos disso. Por quê? Porque o profeta estava dizendo, o domínio da minha casa é de Deus. Agora, na segunda vez, quando ele volta com gratidão, quem está lá? O profeta. Porque o profeta gosta de assistir a pessoa glorificando a Deus. E o homem chega e diz, olha, pode escolher aí, eu trouxe de roupa da Síria, roupa boa. Trouxe roupa de toda a qualidade, você pode escolher as cargas que você quiser. Eu trouxe azeite do bom, eu trouxe vinho do bom, eu tenho ouro, eu tenho prata, tenho animal, tenho o que você quiser. Aí o profeta disse, não quero não. Porque ele podia ter querido. Depois ele doava para Samaria, depois estava passando até uma crise de chuva lá. Mas ele queria demonstrar que você não pode comprar o favor de Deus. Nem você, nem ninguém. É um coração quebrantado, é a adoração, é o buscar, tá certo? E você vai conseguir o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus, né? Então, aonde houver um coração agradecido, vai ter a presença de Deus. É isso que representa. Na outra vez tinha um homem soberbo. A presença de Deus saiu? Não saiu. Agora volta um homem agradecido, está lá o profeta. Pô, não, muito bom, olha que beleza. Estou feliz demais. Tá aqui, quero dar um dinheiro. Não precisa não, querido, tá bom? Não quero não, né? Então, o que ficou demonstrado é que só existe um Deus. E só Ele pode fazer. Eu quero agradecer a Deus primeiro e agradecer a você que esteve fazendo companhia com a gente. Que Deus aplique a palavra no meu e no seu coração. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo em nome de Jesus. Fica na paz.